graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vós nesse dia de hoje, que possamos mais uma vez nessa jornada, essa caminhada de fé, que é a vida que nós temos, é a vida de fé, nós possamos justamente estar guardados, protegidos, através das promessas que Deus nos deu através da sua palavra. O povo de Deus é um povo maravilhoso, porque ele tem justamente essa grandeza contínua, que são as promessas de Deus, porque a palavra se cumprirá. Isso, independente de quem crê, quem não crê, ela se cumprirá. Porque a única coisa que nós temos eterna é a palavra, as promessas de Deus em favor de nossas vidas. Por isso que dentro dessa verdade, nesse contexto maravilhoso, o crente não é um povo ansioso, desesperado de maneira nenhuma, porque nós somos sustentados, protegidos e guardados pelo Pai. Qual a função de um pai? O pai é proteger, é guardar, é prover as coisas para seus filhos. É assim que Deus se coloca diante de mim e diante de você. Por isso que nós não podemos olhar para a aflição dos tempos presentes, para as agonias do tempo presente e deixar que esse clima justamente nos atormenta, nos angustia, nos aflige e sai louco, desorientado, perdido, sem rumo, sem prumo. Porque nós, como filho de Deus, como povo de Deus, nós temos uma diretriz, nós temos uma direção dada a mim e a você pela palavra ou pelo Espírito Santo, que é a mesma pessoa que nos guia justamente nessa verdade. Por isso que nós, como cristãos, temos que buscar a sabedoria do alto, que é a sabedoria de Deus nas nossas vidas, para saber como agir e proceder nesses tempos. Porque esses rumores que nós estamos vivendo nesses dias, então isso vai acontecer com mais frequência daqui para frente. E eu espero que nós aproveitamos justamente essa circunstância e adquirimos maturidade dentro disso e confiando na palavra de Deus e prosseguindo a cada dia. Porque nos garante coisas grandes através da sua palavra. Se você, por exemplo, examinar um texto da palavra de Deus, você já tem essa garantia. Olha o que diz o capítulo 10 de Provérbios, no verso 7. Ele diz assim: a memória do justo é abençoada. Por que abençoada? Porque nós temos em memória aquilo que dá esperança. Não podemos trazer memória aquilo que nos sufoca, nos angustia, nos aflige, provoca o medo, a insegurança. Nós não podemos trazer essa memória de maneira nenhuma. É esse cuidado que nós vamos ter todo dia esse cuidado. Não vamos estar de acordo com esse sistema do mundo de maneira nenhuma. Porque a memória do justo é abençoada. E nós somos essas pessoas justas porque nós fomos alcançados pela pessoa justiça, que é Jesus, fez de nós um povo justo. Então nós temos que trazer em memória isso, que dá conforto, dá segurança, dá estabilidade, dá firmeza. Isso é fé. Isso que faz com que nós conseguimos a cada dia confiante no Senhor, independente da circunstância, independente dos rumores, das notícias, das aflições. O crente tem essa diretriz. E essa diretriz é dada pelo Senhor, não é dada pela igreja, é dada pelo Senhor a cada um de nós, em nome de Jesus Cristo, independente do lugar que nós estejamos congregando. Quem dá essa firmeza a nós é o Senhor, é a sua palavra, é a sua promessa sobre a vida de cada um de nós. O que nós precisamos fazer? É crer na palavra de Deus, é confiar cada dia na palavra de Deus. Nós não temos outra esperança dada a mim e a você, a não ser essas promessas. Ou nós vamos confiar na promessa do homem que não tem vida? É a promessa de Deus. É essa promessa que confronta, essa é a realidade que confronta com a realidade do homem natural. Assustado, apavorado, acreditando nos rumores que acontecem no dia a dia, isso que faz a gente ter medo. E quando a gente está com medo, presta atenção, amados e amadas, toda vez que você está com medo, a primeira coisa que você faz é olhar para si próprio, é se proteger a si próprio. Por isso nós esquecemos que a memória do justo é abençoada. Porque nós vamos trazer em memória aquilo que dá esperança, aquilo que Jesus realizou na cruz em prol de cada um de nós, aquilo que Ele venceu por mim, por você, aquilo que Ele tomou de mim, de você, sobre Ele e cravou na maldição da cruz. Nós não conseguimos justamente trazer essa memória. Aí ficamos com medo. Aí quando nós estamos com medo, assustado, inseguro, eu volto a repetir, você só pensa em se proteger. Quando você pensa em proteger, o que você faz? Você desce
da onde você está e segue a sua própria vontade. Você viu? Foi isso que aconteceu, sabe com quem? Com o nosso amado irmão do primeiro século, chamado o apóstolo Pedro. Você lembra que Jesus falou para ele que tinha que ir para Jerusalém, que tinha que padecer, que tinha que morrer, no terceiro dia ressuscitou? Você viu o desespero? Ele não sabia o que significava nada aqui de morte, ressurreição, não sabia de nada. Foi que ele falou: Senhor, puxou o Senhor de lado, longe de ti acontecer isso. Não sabia que aquelas palavras eram palavras que o diabo inspirou ele na hora, naquele momento. Foi por isso que Pedro pensou em si. E se você seguir aquela palavra lá em Mateus, nos versículos seguintes, 24 e 25, lá de Mateus, você vai dizer o que Jesus ensinou a nós a partir daquele momento. Aquele que vem após ele, não tomar sua cruz e seguir, não é digno dele. Aquele que achar a sua vida, perdê-lo-á. Mas aquele que perder a sua vida, achá-la-á. Você vê, na mesma hora foi ensinado isso, em nome de Jesus Cristo. Você viu o que acontece com o apavoramento, as aflições, você dá conversa, dá trela, justamente com os rumores desse mundo. Esse mundo é um mundo caótico, é um mundo perdido, porque não aceita as coisas de Deus. Como é que você vai aceitar como filho, como filha de Deus? Lembre-se disso. Aí você sai da concordância com o Pai maior e desce para a concordância com aquele que vem destruir as nossas almas, que é o diabo, Satanás. Você vê que atitude? Por isso que o crente tem que buscar a sabedoria do alto, para saber agir e proceder dentro das situações, porque nós estamos num território inimigo e nós não agimos como forasteiro estrangeiro, nós ainda achamos que somos deste mundo. É isso que o diabo leva vantagem sobre a vida do crente. Quando eu falo do diabo, eu falo do diabo da Bíblia. Aquele que Deus manda nós rejeitar, aquele que Deus manda nós não dar lugar, é aquele que justamente tentou a Jesus. Não falando do diabo como criou por aí, esse negócio de trancar a rua, essas besteiras tudo. Estou falando dessa realidade para cada um de nós. Por isso que eu peço a você nesse momento grandioso, que é o momento que Deus nos chamou, nos escolheu, e nós estejamos atentos a saber discernir as situações, a discernir as conversas, tudo isso. Não é se fechar para o mundo, tapar o ouvido. Tem que estar atento, aberto, porque todos esses rumores já são ensaios, ensaio para o que vai vir aí, que não muda, a cada dia as coisas vão de mal a pior, entendeu? A cada dia vão de mal. Se você tiver a memória boa, seria a memória do justo boa, você vai lembrar quando estourou o ébola nos Estados Unidos. Ninguém sabia que existia aquele vírus. Mas a partir do momento que a comunidade científica justamente passou aquilo para a imprensa, eles vêm falar, a partir daquele momento, seriam usando os vírus. Por isso você está vendo o vírus na década de 2000 para cá, um atrás do outro bombando. Em ano, em dois anos, então causa esse tumulto todo. Isso não vai parar. Entendeu? Isso, o crente, é para fortalecer a nossa fé, voltar para Deus, se apoiar nele, que é o nosso refúgio e a nossa segurança. Isso que eu deixo para vocês nesse vídeo. Eu espero que haja humildade em vossos corações de aceitar tudo isso e pensar e meditar que assim que vive o povo de Deus, os filhos de Deus, neste mundo, confiante no Senhor, né? Mantendo a cada dia a sua memória, aquilo que traz esperança, aquilo que traz segurança, que é isso que é a memória do justo é abençoado por isso, a memória do crente é abençoado por isso. Está aqui, Provérbio 10, 7. Marque isso no seu coração e não tire de lá e nem de cá, do coração e da mente. Conserva isto, entendeu? A memória do justo é abençoada. Mas o nome dos ímpios, diz aqui, concorre, apodrecerá a memória deles. O nome acaba, é destruído, não tem nada. Só quem fica na terra é o justo. Está entendendo, amado? Isso é o plano que Deus traçou. E você deve dar graças a Deus que nós fomos tirados, resgatados, e o crente ainda quer voltar para o mundo cristão, confiar nesse plano. Não é isso que Deus espera de nós. Eu deixo esse abraço, eu deixo essas palavras de amor, de carinho do Pai para cada um de nós, para cada um conosco, e você tome posse disso. Isso é bênção para todos nós. Não fica olhando para a igreja, não. Olhe para as palavras de Deus. E não esqueça de nos ajudar. Isso é muito importante.
você dá sua curtida, se possível escreva, que toda semana tem um videozinho. Toda semana sai, não tem um dia correto, mas toda semana sai em nome de Jesus Cristo. O meu abraço fraternal, sem fingimento, para todos meus irmãos que estão justamente ligados, justamente nesse propósito no Senhor, em nome de Jesus Cristo.